Depois vou deixar que o doutor Guilherme faça as perguntas para a senhora, ok? Então, a senhora comprou esse apartamento, as prestações aumentaram, a senhora achou que podia aumentar muito mais e ficar inviável, né? Para a senhora pagar, a senhora resolveu quitar o saldo devedor, não é isso? Eu resolvi quitar, solicitei a quitação do imóvel, até porque eu queria sair da construtora, porque os juros do financiamento só aumentavam, e eu realmente queria passar para um financiamento bancário, onde eu teria melhores condições de pagamento. Tendo visto que se eu continuasse na construtora... Sim, o valor que lhe foi oferecido, que foi 177 mil, não é isso? Isso, 644, não é isso? Esse valor que a senhora deveria financiar, é isso? Foi oferecido o financiador, a Caixa? Isso. O saldo devedor, ele estava em 288 mil. Quando eu solicitei à construtora o valor para a quitação, eles forneceram o valor de 177.644. Esse que a senhora foi financiar já pela Caixa Econômica, é isso? Esse é o valor financiado, que foi o valor que a construtora Sim, aí deixa eu lhe perguntar. Então, assim, na verdade, foi informado para a senhora, parece que a senhora foi fazer o financiamento, houve uma restrição, diz que havia uma restrição por parte da construtora, não é isso? Isso. Lá no dia 15 de abril, mais ou menos, a financeira disse que eu estava completamente apta para assinatura, porém que tinha uma restrição em nome da construtora. E essa restrição, eu perguntei para saber o que era, para eu poder logo falar com a construtora, e a financeira falou que não poderia dizer, só disse que nem eles e nem a gerente da Caixa Econômica poderia assinar por conta dessa restrição, que não necessariamente tinha a ver com a Caixa Econômica, mas era uma restrição de valor alto, só que eles não poderiam me fornecer o que era por ser um documento interno. Então, a senhora procurou saber, me parece que a restrição seria pelo caso de que o financiamento, que esse valor que foi oferecido pela construtora era no caso de financiamento com valores próprios, com recursos próprios. Não é isso? Não, nunca foi mencionado isso, eu solicitei o valor. Não, eu não sei, estou lhe perguntando se a restrição foi essa. A restrição é que a construtora tinha algo no Serasa, 2 restrições creditícias que precisariam passar pelo parecer do jurídico da Caixa Econômica para que fosse autorizado. Que eram os valores altos. Que não tinha nada a ver com o problema no caso, esse valor que foi oferecido, era um valor que não era para financiamento, mas sim para valor com recursos próprios, é isso? Não entendi. Não entendeu? Estou dizendo assim. Então, a restrição era essa, a restrição era com a construtora. Mas a construtora, ela chegou a lhe informar também que esse valor que ela ofereceu seria só para pagamento com recurso próprio. Não. Chegaram a dizer? Não, até porque a construtora, inclusive a gente tem até e-mails anteriores, eles sempre souberam que eu tinha interesse em levar isso para o financiamento bancário, porque já estava muito pesado no meu orçamento. Sim. Então, eu já tinha feito uma primeira tentativa em 2020, e em 2021, no dia 16 de março, aí sim que eu consegui, junto à financeira LS, e aí o procedimento seguiu. Aí, no dia 29, eles me forneceram esse valor, e aí o procedimento seguiu andando. Aí, lá no dia 15, eles informaram essa restrição creditícia da construtora. Quer dizer que a senhora não teve informação também nenhuma de quando a senhora foi financiar, que só poderia ser financiado com recurso próprio, não com a Caixa. Não, em nenhum momento foi dito isso. E a senhora chegou a fazer, até hoje a senhora não fez, não foi feito, né? A senhora continua... E o montante continua aumentando. A gente até tentou com outro banco, mas a própria construtora disse que não continuaria esse valor, e aí foi ficando uma bola de neve. Eu vou deixar agora, dona... Muito obrigada pelo seu esclarecimento. Eu vou pedir agora, vou passar para o seu doutor Guilherme Castro, para que ele faça as perguntas para a senhora. O senhor pode fazer a pergunta diretamente, viu, doutor? Ok, excelência, obrigado.
Esse valor de 177.644, ele foi para pagamento à vista e a prazo estipulado? Isso foi bem claro a você? Foi deixado claro? Na verdade, fui eu que coloquei um prazo, que foi o prazo que a Caixa Econômica me deu. Foi fornecido esse valor, mas o prazo, quem colocou do dia 20, foi o prazo que a Caixa Econômica me deu. Não foi estipulado pela construtora. A construtora falou o tempo todo, né, Carol? Falaste lá com ele do que? Excelência, há um documento, acho que é o de D5465-2347, a folha 7, que é justamente a troca de e-mail com a construtora. E nessa troca de e-mails, a construtora estipulou o prazo para o dia 20/4/2021 para pagamento final desse valor. Então, não houve esse e-mail? Você não ficou sabendo, não leu o e-mail? Quem estipulou o prazo foi a construtora ou foi a Caixa? Não entendi. Nesse momento, eu estava na Caixa Econômica e falei para a gerente uma data que eu pudesse estipular. Ela coloque o dia 15, porque se a documentação estiver toda correta, dia 15 a gente fecha isso. Eu resolvi, por bem, colocar dia 20 para dar um prazo de 5 dias a mais. E quando eu enviei o e-mail para a Dias Branco, já tinha essa data estipulada. Essa data foi estipulada por mim, de acordo com a Caixa Econômica, que tinha dito que se tivesse tudo ok, a gente finalizaria essa demanda. E aí, lá no dia 15, se vocês forem olhar nesse mesmo documento de e-mail, lá a gente tem, eu falei, né, para a construtora que havia essa restrição de crédito e que comigo estava tudo ok. Esse valor aplicado de 177 mil só foi estipulado a você como pagamento de forma com seus recursos próprios ou só com financiamento? Não, quando eu solicitei a quitação da unidade, isso no dia 29 de março, e quando foi dia 23/4, onde já havia passado o prazo, é que foi dito que seria por recursos próprios. Mas eu lhe pergunto, esses recursos próprios, a construtora receberia da mesma forma, sendo minha ou sendo do banco, vai receber de uma única vez e estaria quitado, porque o que eu pretendo é exterminar essa relação com a construtora. Porque anteriormente, na sua resposta, você disse que não havia essa informação para você, se foi recursos próprios ou financiamento. Antes do prazo, não. Depois, sim. Quando já não tinha... Foi uma resposta onde eu solicitei, vamos lá, na linha temporal. Eu mandei um e-mail após o prazo, solicitando que a gente estendesse o prazo, mesmo que tivesse um recálculo disso, que a gente estaria contactando com um outro banco, no caso até o Banco Bradesco, a gente até informou no escritório da Dibra que a gente estava tentando com outro banco, e aí falaram que, olha, mande um e-mail para a gente formalizar isso, como eu sempre fiz em todo o procedimento, eu deixei tudo formalizado. Mande isso para a gente, e no dia 23 eu tive a resposta, que não iriam fazer a dilação do prazo, que o saldo devedor era aquele, não teria desconto, enfim. Naquele momento, após o prazo, foi dito que teria que ser com recursos próprios, o que não faz o menor sentido. Excelência, só a última pergunta. No depoimento, ela disse que era um documento interno, que a Caixa não tinha acesso a essa restrição. Posteriormente, ela disse que era uma restrição no Serasa. Então, assim, fica difícil saber se esse documento interno você teve acesso, não teve, se você repassou para a construtora, não repassou, porque, primeiramente, ela disse que era um documento interno que não tinha acesso. Posteriormente, ela disse que era uma restrição do Serasa. Eu queria entender se ela teve acesso a essa documentação. Na verdade, como a senhora obteve essa informação, não é isso? Ok, sem problema. Esclareço isso sim. No momento, eu perguntei qual era o tipo de documento e eles falaram, olha, é um documento interno da Caixa Econômica e tudo mais.
E aí, isso aqui com relação à Caixa Econômica. Eu, em contato com o WhatsApp, com a funcionária da financeira, que é a LS, ela falou assim, dona Carolina, eu não posso lhe falar exatamente o que é. Até porque para a gente aqui, como funcionário, não aparece. E ela me mandou um print e tem um número da ocorrência, que são 2 ocorrências Serasa. Essa questão do parecer da Caixa Econômica e da restrição creditícia da construtora com relação à Caixa Econômica, eles não forneceram realmente. Eu sei que são 2 ocorrências, porque me foi passado via WhatsApp, pela funcionária da LS, e eu sei que, porque ela colocou assim... LS é o quê? LS é a financeira, que faz o intermédio entre a Caixa Econômica e a pessoa que vai financiar. Satisfeita, excelência. Tá bom, então. Então, nós vamos passar a tomar o depoimento da testemunha, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, as testemunhas são importantes, elas vão esclarecer alguma coisa? Sim, assim? Excelente, excelente. Vão? Tá bom, então. Bom dia, excelência, sim. Seu nome todo, por favor. Glaucia Completo. Pereira Rosa. Sim, qual estado civil? Solteira. A senhora é brasileira, não é isso? Brasileira. Sim. Qual a sua profissão? Assistente comercial. Assistente o quê, por favor? Comercial. Ah, sim. A senhora tem algum interesse nessa causa? A senhora, a senhora tem algum relacionamento muito próximo com as partes, seja a parte autora quanto a parte requerida? Não. Tá bom, então. Então, eu vou tomar o seu depoimento. A senhora está sobre o compromisso legal. A senhora prestou compromisso, ela não pode faltar com a verdade, entendeu? Doutor, o senhor disse que quer fazer a contradita, né? O senhor faça a contradita. Excelência, a dona Glaucia é a representante legal da empresa nesta capital. Todo o negócio realizado foi entre Glaucia e a autora. Ou seja, ela tem interesse. Ela é diretora da empresa aqui na cidade. Ela é o quê? A diretora da empresa Dias Branco nesta capital. Ela que responde. Ela que representa. Representa, exatamente. Não, doutora, ela não possui cargo de confiança. Ela que O diretor, ele quer dizer que ela possui cargo de... Doutor, como é? Cleiton, é isso, doutor Cleiton? Eu costumo, nesses casos, porque você sabe que aqui nós tomamos vários depoimentos de pessoas que realmente trabalham em empresa, né? São funcionários e que servem esclarecimento muito bom. Eu geralmente, eu só considero para efeito de impedimento, para ser ouvida como testemunha, ser ouvida como informação, o caso de seu interesse pessoal na questão. Se você não tem um interesse pessoal, você é só funcionário, você pode ser ouvido normalmente como testemunha, tá bom? Mas, excelência, foi ela quem realizou todo o negócio com a dona Carolina. Como é que ela não tem interesse? Eu mesmo estive com ela por 2 vezes para resolver essa pendência. Lá no escritório da empresa. Como é que ela não tem interesse? Ela tem interesse. Ela que representa a empresa. Tá bom. Então, vamos ouvir-la como informante, viu, dona? O interesse dela é profissional. A senhora acabou de falar que seria interesse pessoal, o interesse dela é meramente profissional. O interesse é pessoal. Justamente, o interesse dela é profissional na causa. Mas foi ela que realizou o negócio. Como é que você pode ser testemunha daquilo que você realizou? Justamente, ela é testemunha porque ela pode comprovar os fatos que estão alegados nos autos. Mas ela realizou todo o negócio. Ela que fez, doutor, você que fez diretamente toda essa questão, a senhora que resolveu, dona Glaucia? Doutora, toda... Não, só tem que dizer, eu quero saber se a senhora que sempre que resolveu com ela, a senhora tratou diretamente com ela, foi a senhora desde o início que tratou com ela? Tratei, através de e-mails. Isso. Tá bom, então, doutor, veja o seguinte, nesse caso, especificamente, como ela tratou diretamente com ela, vamos ouvi-la como informante. Isso não quer dizer que ela não vai prestar o esclarecimento dela, doutor Guilherme, tá bom? Certo, excelência, só quero que conste em ato meu protesto contra isso. Veja bem, está sendo gravado, inclusive. Ok. Vai constar em ata a contradita, vai constar em ata o deferimento ou indeferimento no caso, e tem dizendo que o senhor não concordou, que o senhor protestou com relação a isso também, ok? Tá bom.
Então, vamos ouvir. Eu tenho esse entendimento, mas, assim, praticamente ela tratou diretamente com ela. Foi ela que fez todo o trabalho aqui, ela é representante aqui em São Luís, não é isso, dona Gláucia? Eu sou funcionária da empresa, não sou representante legal da empresa. Sim, eu sei que você não é representante legal, mas você que é responsável aqui na cidade de São Luís, da empresa, tratar esses assuntos? Uma das partes que tratamos no departamento comercial. Tá bom, vamos continuar, tá bom? Então, a senhora pode me dizer o que foi propriamente que aconteceu? Ela lhe procurou a dona Ana Carolina com relação porque ela tentou, primeiro ela pediu que ela queria quitar, é isso? Queria quitar o débito dela junto ao construtor, não foi isso? E vocês disseram o valor que era para quitar, é isso? Quitando ficaria aquele valor. Foi informado a ela, no caso, que esse valor que foi dado para efeito de quitação teria que ser pago por recurso próprio? Isso, pago através de dinheiro. A senhora falou com ela através de e-mail? Através de e-mail. Isso consta do e-mail, então? Consta. Ela informou a ela que só poderia ser com recurso próprio, né? O importante é que o valor entrasse na conta da empresa até a data de 20 de abril de 2021, data estipulada para a quitação do saldo. Mas por que essa ressalva de que só pode com recurso próprio? Porque ela disse que ela falou que ela ia ao banco porque um prazo que ela ia fazer através do banco. Ela não disse isso para a senhora? Doutora, assim, o dinheiro ele pode entrar na conta da empresa de qualquer forma. O importante é que estivesse dentro do prazo de 20 de abril de 2021. Sim. E o dinheiro não entrou. Não importa, quer dizer que não importa se fosse o recurso próprio ou que fosse financiado por uma instituição bancária ou qualquer outra financiadora. Não, o importante é que o dinheiro estivesse até a data estipulada que a gente informou que é o desconto do salário. Mas a senhora não acabou de dizer que a senhora disse que era com recurso próprio? Porque a senhora disse para ela que era com recurso próprio? Não, o dinheiro, né? Porque sim, é uma... ela teria que pagar, claro, o dinheiro tem que entrar na conta, mas seria com recurso próprio. Se for com recurso próprio, é que ela não pode financiar. Pelo menos subtende-se isso. Se a senhora disse para ela, como é que a senhora disse que o importante é que o dinheiro entre? Porque, de qualquer maneira, financiando, o dinheiro vai entrar na época que a senhora, né? No prazo que foi estipulado, não é isso? A senhora pode só esclarecer esse ponto, por favor? Assim, doutora, o dinheiro, o valor do saldo devedor para a quitação poderia ser através da forma como a cliente se sentisse confortável, né? O saldo devedor estipulado para a cliente foi um valor X até a data de 20 de abril de 2021, certo? Quer dizer que não ficou estipulado que seria só com recurso próprio, que ela podia pagar com tanto financiamento, qualquer... Tanto o financiamento quanto o dinheiro, o importante é que o valor entrasse. Esse era o importante para a empresa. E por que não entrou no dia o valor? Não. A senhora sabe o motivo por quê? A autora, dona Ana Carolina, ela chegou a entrar em contato com a senhora e dizer o motivo por quê? Não. Ela não conseguiu fazer o financiamento? Não, até a data que a gente estipulou, não. Sim, mas vamos até a data que estipulou, né? Mas ela procurou a senhora depois, ela entrou em contato com a senhora a respeito, dizendo o motivo por que ela não conseguiu, nessa data, não conseguiu fazer esse pagamento? Não. Ela não procurou a senhora? Não. Somente para a solicitação de documentação, a nossa tratativa. Mas nada mais a não ser documentação. Doutor Guilherme, o senhor vai perguntar? Pode fazer diretamente a pergunta à informante, tá? Por favor. Esse valor que foi estipulado foi aprazado e foi informado a ela de forma clara? Sim. Sabe me dizer se ela falou sobre alguma restrição na Caixa e se enviou essas restrições para você? Não. Passado ou depois? Após. Somente, Excelência, eu estou satisfeito. Passou-se a ouvir, no caso, a testemunha Cláudia
que foi contraditada, que houve a contradita. Tu não dá passou aos depoimentos da testemunha. Deixa assim, toda a banana. Ainda tem que botar primeiro que não. Excelência, eu perguntei só a questão da se foi passado para cliente o prazo e o valor estipulado. A testemunha respondeu que sim, e quanto às questões da restrições na caixa, se foi passado alguma vez para a testemunha. Para a testemunha. Ela respondeu que não foi passada nenhuma restrição. E eu me dei por satisfeito. Pode fazer pergunta diretamente, tá bom? Tá, eu vou fazer. Responda, doutora Glaucia. Glaucia, esse valor. Tá mudo, peraí. Não. Tirou. Esse valor estipulado foi dado com um prazo certo? Você informou o prazo corretamente para ela, de forma clara? Sim, através de e-mail. Entendi. Ela apresentou alguma restrição da Caixa em relação ao financiamento para você e pediu alguma informação quanto a isso? Não. Satisfeita, Excelência? Tá bom. Doutor Cleiton, o senhor pode perguntar, vai perguntar, né? O senhor faz a pergunta diretamente, tá bom? A senhora responda, viu, dona Glaucia? Ok, excelente. Sim. Dona Glaucia, no dia 15 de abril de 2021, Vossa Senhoria não recebeu um e-mail da dona Ana Carolina informando que a Caixa tinha informado restrição da Dias Branco dia 15 de 4 de 2021. Você não recebeu um e-mail e respondeu esse e-mail. Doutor, essa parte de restrição a gente não tem acesso, certo? Não, querida, eu só estou perguntando se você recebeu esse e-mail da dona Ana Carolina e, ao mesmo tempo, respondeu dizendo que não havia nenhuma restrição. Isso, porque a gente fez financiamento bancário dentro desse ano de 2021 com outras instituições e nenhuma apresentou nenhuma restrição. Então, a senhora realmente recebeu o e-mail. Tá certo. Essa falácia de que seria por recursos próprios, que Vossa Senhoria disse, que mãe falou para a dona Ana Carolina, que dia foi? Não foi após o dia, foi no dia 23 de abril que apareceu essa falácia de que seria por recursos próprios? É por conta do prazo, doutor. E recursos próprios é uma forma que eu uso aqui diariamente, certo? Certo. É porque Vossa Senhoria disse que anteriormente tinha informado a autora de que seria por recurso próprio, quando na realidade só foi no dia 23 de abril, após o prazo. Certo? Já tem conhecimento desse fato, né? Foi dia 23 de abril, né? Não, doutor, não. Mas a senhora mandou um e-mail, né? Não sabe, também não se lembra, né? Talvez não se lembre, né? Não. Dona Glaucia, a senhora não forneceu toda a documentação para que a dona Carolina fornecesse a Caixa Econômica para a realização do financiamento? Desculpa, doutor, pode repetir? A senhora não forneceu à dona Ana Carolina, no dia 5/4, todos os documentos exigidos pela Caixa para a realização do financiamento? Toda a documentação foi enviada em tempo hábil para a dona Carolina, inclusive a declaração, toda a solicitação foi enviada. Ela fazia a solicitação, nós devolvíamos de imediato. Certo. Então, a senhora sabia que seria para o financiamento, não é isso? Sim. Perfeito, excelência, basta. É o suficiente. Terminou? Satisfeito? Satisfeito, excelência. Tá bom. Então, não dá por encerrada. A senhora está dispensada, viu, dona Glaucia? Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Pode dizer o seu nome completo, por favor? Lícia Salgado Barradas Macena. Sim, a senhora é brasileira. O seu estado civil? Casada. Qual a sua função? Hoje eu sou empresária. Empresária, é isso? A senhora é empresária do ramo? A senhora trabalha em quê? É empresária do ramo? Eu sou correspondente bancária da Caixa. A senhora é correspondente bancária da Caixa, né? Tá bom, dona Lícia.
A senhora tem algum interesse pessoal nessa questão? Não. Está sob compromisso legal. A senhora não vai poder, né, faltar a verdade, tá bom? Tem que falar somente, está sob compromisso, entendeu? Qual a sua atuação na resolução desse negócio que envolve a dona Ana Carolina e a requerida, no caso? O correspondente bancário da Caixa, o que ele faz? Ele recepciona a documentação do comprador, vendedor imóvel. Correspondente. Prepara todo o processo de financiamento e quando entrega à agência, já é no ponto do contrato ser rodado e para a agência assinar, né? Por isso que a Caixa Econômica acaba terceirizando esse tipo de serviço para os correspondentes. Sim. Tá. E no caso específico da dona Ana Carolina, ela tentou financiar com o valor, é isso? Sim, eu recebi a documentação dela. O saldo que ela tinha para pagar, não é isso? Isso. Porque como funciona o processo de financiamento? Eles são 5 etapas. Eu recebi, a primeira etapa é a avaliação da carta de crédito para saber se a pessoa tem capacidade de pagamento. Eu recebi a documentação dela, o cadastro dela foi aprovado. A segunda etapa é a avaliação do imóvel, para saber se aquele imóvel o banco aceita como garantia. Sim. Foi feita a avaliação de engenharia do imóvel, o imóvel estava ok. A terceira etapa é a análise jurídica, junto à documentação do comprador, vendedor e imóvel, para que seja analisado tudo junto e vá para a emissão do contrato. Nessa análise jurídica, se aparecer uma pendência de quer que seja o valor, pode ser de 1 centavo a um valor mais alto, precisa de autorização de contratação do jurídico para saber se essa pendência não é uma fraude contra credores, alguma coisa assim. Aí que foi o que aconteceu no caso do financiamento, né? A avaliação de engenharia saiu no dia 14 de setembro, eu não lembro qual era o ano, eu só lembrei das datas. Só uma né? pergunta aqui, dona Alice, é isso? Me diga uma coisa. Ela diz, quando ela tentou esse financiamento, ela tinha um prazo para que ela concluísse esse financiamento para que o dinheiro entrasse na conta da empresa, da construtora, não é isso? Ela mostrou isso para a senhora? Que teria concluído dentro desse prazo? Ela comentou que ela teria um prazo. Só que o que acontece? O processo de financiamento, quer que seja com a instituição bancária, eu não posso chegar e falar que a gente conclui em 5 dias, em 10 dias ou em 60 dias. Por quê? Porque quando o engenheiro vai fazer a vistoria, ele pode dizer alguma pendência. Esse imóvel está com uma infiltração, arruma a infiltração. Ou que não é o caso específico dele, que não foi o caso, mas vamos supor, a pessoa comprou, aqui é pessoa jurídica, mas se fosse uma pessoa física, ele comprou, era solteiro e agora está casado, a gente precisa averbar o casamento na matrícula do imóvel. Então, assim, o processo de financiamento, ele demora mais ou menos de 45 a 30 dias para que ele seja concluído. Que a gente passe por essas 5 etapas, que é a aprovação da carta de crédito, avaliação de engenharia, análise jurídica, emissão do contrato e o cartório de registro de imóveis. Porque o banco, ele só libera o valor na conta do vendedor quando o contrato ele volta registrado do cartório de registro de imóveis. Aí tem que passar por todas as etapas para que seja finalizado. A senhora passou essas informações à dona Ana Carolina? Sim, ela soube desde o processo do financiamento. Assim, nós estávamos correndo para que a gente conseguisse fazer tudo no prazo. No prazo, não é isso? Mas assim, isso independente que seja na Caixa Econômica, se fosse Itaú, Banco do Brasil, o processo é o mesmo. Sim. Uhum. Eu sei. Sim, e foi concluído dentro desse prazo? Não, o processo ele parou quando saiu a análise jurídica, porque no dia 14 de setembro saiu a avaliação de engenharia. A tela saiu aqui, peraí. Voltou. No dia 14 de setembro saiu a avaliação de engenharia, aí foi solicitado nessa data a análise jurídica por conta de pendência que tinha no CNPJ da vendedora. A análise jurídica saiu no dia 19 de setembro.
me parece que ela teria até o dia 20 de setembro para concluir. Então, assim, do dia 19 para o dia 20, não era tempo hábil para que fosse emitido o contrato, as partes assinassem e fosse encaminhado para o cartório de registro de imóveis. Até porque, pela tabela FERJ, né, pela lei, o cartório ele tem até 30 dias para devolver o contrato registrado. Aí o processo ele ficou parado nessa faixa. Sim, e Capacidade não procuraram ver qual foi essa pendência? Que pendência era essa? Não, a pendência foi analisada. Eu não lembro direito o que era, mas parece que eram 2 ações. O jurídico analisou o que eram as ações para saber se aquela pendência no CNPJ do vendedor iria impactar no imóvel, se poderia ser uma fraude contra credores ou alguma coisa assim. Que o jurídico entendeu que não seria o caso. No dia 19, ele devolveu favorável à contratação. Mas já tinha passado o prazo, né? Era o dia 19, e parece que ela tinha até o dia 20 para poder o prazo para finalizar o processo dela de financiamento. Então, do dia 19 para o dia 20, que é o dia seguinte, não ia ser tempo suficiente para que fosse emitido o contrato, recolhimento do ITBI, ir para o cartório de registro de imóveis. Eu sei. E não foi concluído, então, né? Ela não concluiu. Não concluiu. Tá bom, então. Então, aí o processo parou. Doutor Guilherme, o senhor pode fazer pergunta diretamente ao testemunho. Lícia, você me disse que são 5 etapas. Essas 5 etapas, elas demoram em média quanto tempo? Depende se tem pendência ou se não tem pendência, né? Mas o processo todo é mais ou menos de 45 a 30 dias, às vezes leva até 60, mas a média fica de mais ou menos de 30 a 45 dias, mais ou menos. Ok. O primeiro contato, Excelência, da parte com a construtora foi no dia 29/3. E o prazo estipulado foi dia 20/4. Isso são 22 dias. Se Lícia, no melhor cenário imaginável, quanto tempo dura essas 5 etapas? Porque depende do cartório. O cartório de registro de imóveis, ele tem até 30 dias para estar liberado na conta do vendedor, contrato assinado, registrado e devolvido na conta, essa média de 30 a 45 dias. O contrato emitido, ele poderia ser antes, mas a liberação dos recursos na conta do vendedor vai demorar mais ou menos de 30 a 45 dias. A gente tem 22 dias da data inicial do pedido até a data estipulada. Ou seja, não seria o tempo hábil para conseguir a entrega desse valor e o valor de 177 mil que foi estipulado para aquela data específica de 20/4. Outro ponto, eu queria saber se essa restrição apontada e essa frustração nesse prazo foi por culpa exclusiva da construtora ou é porque isso é algo corriqueiro que realmente acontece? Assim, se tem restrição cadastral, essa restrição pode ser de R$1 a 1 milhão. Eu ou minha agência pode rodar o contrato. Ela sempre tem que encaminhar para o jurídico para que seja feita análise jurídica. Quando a gente consulta o CNPJ, não tiver nenhum tipo de restrição, a gente não precisa solicitar o parecer do jurídico do banco. Mas quando tem, é necessário solicitar. Nesse caso do financiamento, foi necessário solicitar o parecer jurídico do banco. Você me disse que foram 2 restrições por ações. Eu não lembro direito quanto é que eram as restrições, mas eu lembro que o jurídico deu parecer favorável. A gente está falando de uma construtora que tem um porte grande e que, inevitavelmente, tem ações judiciais, e que essas restrições são devido a essas ações judiciais e que posteriormente foi liberado pelo parecer jurídico do banco, foi isso? Isso. Ok, Excelência, estou satisfeito. Cleiton,
O senhor vai perguntar, doutor Cleiton? Com licença. Uma pergunta só, indispensável. Bota diretamente, tá? Por favor. Lícia, inicialmente tinha uma data prevista para a elaboração e assinatura desse contrato. Qual era o dia, você se lembra? Se não tivesse a pendência, eu não lembro a data, mas vamos supor, eu lembro que a avaliação de engenharia saiu no dia 14, porque eu tenho um e-mail que eu solicitei nessa mesma data a autorização de contratação para a agência solicitar para o jurídico da Caixa. Se não tivesse essa pendência, conseguiríamos a emissão do contrato até essa data do dia 19, dia 20. Aí a gente estaria na etapa número 4, que seria a emissão do contrato. Mas você trocou e-mails com a dona Ana Carolina informando que dia 15 seria a assinatura do contrato, não trocou? A assinatura do contrato não daria para ser dia 15. A avaliação de engenharia ela saiu dia 14. Essa conversa poderia ter sido pode ter acontecido, sim, não lembro, mas se aconteceu, com certeza foi lá no início da contratação que ela entregou a documentação, até porque ela chegou a entregar a documentação no comecinho de março, que foi a primeira data que ela enviou o dossiê para a gente avaliar a carta de crédito dela. Mas o processo de financiamento não é só a aprovação da carta de crédito, é a carta de crédito, é a avaliação de engenharia, a documentação do imóvel. Então, assim, às vezes a gente faz uma estimativa, se eu recebi dia 3 de março, daria para assinar até o dia 15, ou de abril, eu não lembro qual é a data, mas vamos supor, daria assinar até o dia 15 do mês subsequente? Daria. Mas que data que eu recebi a documentação para solicitar a avaliação de engenharia? O engenheiro foi lá, teve alguma pendência? Ou não, recebi a documentação toda, vou pedir como eu digo, o parecer do jurídico, que foi o caso. Aí emite o contrato. Aí emite o contrato, recolhe o ITBI na prefeitura, a prefeitura precisa emitir a guia do ITBI, a prefeitura tem prazo. Então, assim, a gente faz estimativas, só que todo o processo de financiamento, ele não pode ter uma data específica, porque depende de vários fatores. Você acabou de falar que a solicitação foi no início do mês de março. Você sabe precisar o dia? Eu posso consultar meu e-mail? Excelência. Excelência pode eu não lembro de cabeça. Não, eu queria saber sim. No início porque o nobre colega disse que tem 22 dias, você acabou de dizer que foi no início do mês de março. Né? Não, eu fiquei aqui, eu não lembro. Eu lembro que a avaliação de engenharia saiu no dia 14, porque eu consultei meu e-mail. No dia 14, eu solicitei a autorização, eu mandei meu e-mail para a agência, que foi até a Tatiana, que não está presente, que ela solicitasse o parecer do jurídico. O parecer do jurídico chegou dia 19. Aí o que eu lembro é que ela teria dia 20 a data para realizar o pagamento do saldo devedor do imóvel. Então, assim, eu só me fixei essas 3 datas. O restante eu não lembro. Mas, assim, eu tenho uma vaga lembrança, eu não posso dizer com precisão, de que a documentação que ela encaminhou foi um pouquinho antes da data que ela teria, eu acho que, conversado com a construtora. Eu acho que ela já queria ver, vamos ver se eu aprovo minha carta de crédito para eu poder fazer alguma negociação com ele. Mas as datas que eu tenho na cabeça é dia 14, avaliação de engenharia, dia 19, parecer jurídico. E dia 20, ela teria que estar liquidando o saldo devedor. Aí a gente ficou na análise jurídica, a gente não partiu para a emissão do contrato, não tivemos recolhimento de ITBI e nem tivemos o registro no cartório de imóveis. É porque, na verdade, eu sei, foi dia 16 de março, que foi o dia do aniversário da requerente. Tá? Solicitou, foi 16 de março. Ou seja, não foram 22 dias, foram 29 dias. Ou seja, um para lá, um para cá, muito bem entendido. Não, Excelência, doutor, só me desculpe, é porque acho que há um equívoco.
Eu acho que ela enviou essa documentação para a LS, se eu não me engano, mas a requisição para a construtora foi dia 29. Tudo bem, não tem problema. Eu quero só mais uma... Mais alguma pergunta, doutor? Uma pergunta, excelência. Pode continuar. Se por parte da requerente Ana Carolina havia alguma restrição? Não, dela não tinha pendência nenhuma. Da carta de crédito dela estava aprovada. Só que o processo de financiamento não é só comprador, é comprador, vendedor, imóvel, cartório de registro de imóveis. E também, a última pergunta, excelência. A demora e o envio para o jurídico é porque havia restrição da empresa vendedora, não é? Sim, só foi necessário encaminhar para o jurídico por conta da restrição do CNPJ. Perfeito, é isso. Perfeito. Então, eu vou dar por encerrado. Dona Lícia, a senhora está dispensada. Muito obrigada, tá? Um bom dia para a senhora. Tá, bom dia. Agora, tá, como é que eu saio? Tá, então, tá bom. Achei então, aqui. A discussão processual, os senhores vão apresentar as alegações finais de forma de memoriais, não é isso? Os senhores têm um prazo de 15 dias comum para apresentar, tá bom? E depois os autos vêm concluídos para a decisão. Os senhores aguardem um instante que ele vai compartilhar a ata de audiência com os senhores, e aí para que a gente possa encerrar a audiência, ok? Tá ok, excelência. É verdade, não tem Vou fazer lá do meu.